Olá, mundo! Eu sou Fernanda Capucho, bem-vindos ao canal Por Todo o Tempo. Esse canal é um canal novo, esse é o primeiro vídeo do canal. Esse canal lindo que eu fiz com muito carinho pra vocês, espero que vocês gostem. Aqui eu vou trazer temas variados, dicas de filme, de série, de música, de coisas que eu achar relevantes, importantes. E eu espero contribuir aí com conhecimento para vocês de alguma dessas coisas que eu gosto e tem gostos semelhantes ao meu, possa aproveitar. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir, para não perder nenhum vídeo. Então bora começar o vídeo de hoje. Vou falar sobre uma dica de um livro que chama Todo Dia, a Mesma Noite, a História Não Contada da Boate Kiss. Esse livro foi escrito pela Daniela Arbex, que é uma jornalista. Ela já fez outros livros muito famosos, como tá aparecendo na tela para vocês. Esse livro que eu vou falar hoje, ele é um livro emocionante, é uma leitura pesada, é uma leitura daquelas que exige uma reflexão a cada capítulo. Os desdobramentos da história mesmo são surpreendentes. Muitas vezes eu me peguei refletindo mesmo como que isso pode acontecer, mas que realmente desencadeou a tragédia foi assim de anos antes. É uma situação muito revoltante, a gente fica indignado mesmo com a história, é absurdo o que aconteceu. É uma leitura assim bastante completa mesmo. O livro aborda a tragédia da Boate Kiss, que aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então esse livro é para quem gosta de uma narrativa estilo reportagem, é um livro para se envolver, para se emocionar, para entender como de fato tudo aconteceu. Essa tragédia ela vitimou 242 pessoas, em sua maioria jovens e universitários, porque Santa Maria é uma cidade que tem várias universidades próximas, é muito famosa por isso. Então, inexplicavelmente, no dia da tragédia, muita gente não era para estar lá, muita gente estava comemorando aniversário e muita gente de última hora desistiu de ir. E outros teriam se salvado, mas voltaram para tentar ajudar os amigos, os conhecidos e acabou falecendo. Esse livro é um compilado de histórias de diversas famílias que perderam seus entes queridos, que perderam filhos, amigos, irmãos, primos, conhecidos. Não deixa de ser uma leitura em forma de homenagem também para as vítimas. É uma leitura que eu senti em cada parágrafo uma busca por justiça, uma justiça que realmente fosse compatível com o tamanho da tragédia. É uma obra extremamente rica em detalhes, em que através de diversas experiências vividas por diversas pessoas capta a energia daquele dia e detalhes que só quem viveu aquilo mesmo poderia contar. Então o livro se inicia com um relato de um socorrista que notou que semanas antes do acontecido estava tudo muito calmo. Ele até comenta com um colega de serviço que estava achando muito estranho, que estava tudo assim, quase nenhum atendimento de socorro, de fatos que aconteceram. Então ele finalizou o plantão, foi para casa e cerca de 3h30 da madrugada o seu telefone tocou e ele foi avisado por um amigo que estava havendo um incêndio horrível na Boate Kiss. Partindo desse princípio, ele começa a se desenrolar a história. Então retrata o drama por trás do resgate, como a cidade estava desamparada de bombeiros suficiente, com apenas 2 viaturas, um caminhão de combate e um carro resgate, um motorista, 2 combatentes, 6 alunos que não estavam preparados para lidar, eles não estavam treinados para situações como aquela de risco, e havia também um déficit de 30% do efetivo dos bombeiros por conta de um deslocamento para balneários para a Operação Golfinho, que foi realizada naquela temporada de verão. Quando eles entraram na boate, foi descrito que os bombeiros viram uma muralha humana e vítimas de todas as formas empilhadas, umas sobre as outras. Eles não ouviram gritos de socorro, estava um calor insuportável dentro da boate. Inicialmente havia uma obstrução no hall de entrada da boate, então eles resolveram desobstruir
a passagem do hall de entrada da boate, e enquanto isso, as pessoas desesperadas do lado de fora tentavam fazer um buraco na parede. Inclusive, tem uma cena muito impactante no YouTube, na internet, você encontra sobre essas pessoas, essas vítimas também, que tentavam desesperadamente ajudar os amigos, as pessoas que estavam lá dentro, tentavam fazer um buraco na parede amarretadas. Mas eles não conseguiram recuperar ninguém dessa atitude, né? Desesperada, e uma das pessoas que tentaram morreu intoxicado. Então, o que ocorreu é que não havia espaço para entrar oxigênio, porque todas as aberturas tinham sido ilegalmente fechadas para impedir a saída de som. Quando o teto foi aberto pelos bombeiros, para a saída de fumaça, a entrada de ar começou a alimentar ali o fogo, que precisou ser contido pelos bombeiros. Então, ao entrar na boate, no salão principal, os bombeiros contaram 10 corpos e 8 nos fundos. Imaginavam que a maioria dos 1.100 frequentadores daquela noite haviam se salvado, porque a capacidade máxima da boate era 769 pessoas, mas eles verificaram que tinha em torno de 1.100 frequentadores naquela noite. Quando eles chegaram aos toaletes, eles começaram a verificar quantos corpos estavam em cada parte, e aí eles verificaram nos toaletes uma pilha enorme de corpos. Eles perceberam o real cenário do que estava acontecendo e exclamaram, desesperados, que eles não haviam salvado ninguém. Aquela quantidade era absurda, né, que estava naqueles banheiros. Então, o que houve foi que, para se proteger da fumaça, ou achar uma saída, uma segunda saída, já que a boate ficou às escuras durante o incêndio, as pessoas acabaram indo para os banheiros, correram para os banheiros, e nos banheiros, inclusive, era a única luz de emergência que tinha na boate. Então, quando a boate ficou totalmente às escuras, eu acredito que as pessoas viram luz e correram para lá para tentar uma chance de se salvar, né? E aí, essas pessoas foram encurraladas, pisoteadas uns pelos outros e morreram asfixiados, tentando desesperadamente conseguir ar na janela basculante do banheiro, que também, por ironia do destino, se encontrava vedada. Horas mais tarde, foi observado que a aparência das pessoas que morreram era como se estivesse dormindo mesmo. Não estava assim, com a aparência bem corada, né? O médico que atestava as mortes percebeu que tinha também fuligíneos nas vias aéreas superiores das pessoas, no nariz, né? E espuma branca saindo pela boca. Também era um sinal clássico de intoxicação por fumaça. Vários celulares começaram a tocavam a todo momento, os celulares das vítimas, diversas músicas diferentes, tudo ao mesmo tempo, e era um som perturbador. Para quem estava trabalhando, foi uma situação assim que marcou bastante essas pessoas. É falado no livro que o som era insuportável, que era muito doloroso ver aquela quantidade de pessoas que estavam ligando, né? Na maioria dos casos eram mães, geralmente mãe, mamãe, vovó, que estavam ligando em busca de notícias. Foi uma situação muito chocante mesmo para quem estava trabalhando no resgate, e muito triste também, né? As pessoas que estavam trabalhando lá começaram a perceber que eles tinham que fazer o seu trabalho da melhor forma possível para dar um suporte e uma resposta para essas mães, para esses familiares que estavam super preocupados. O médico do SAMU, que ficou responsável pela transferência das vítimas com vida para os hospitais, translados também, percebeu que a maioria dos homens estavam com o seu RG na calça, geralmente, né? E as mulheres estavam sem documento algum, porque mulheres têm mania de, quando saem com as amigas, muitas colocam suas identidades junto com a das amigas na bolsa, né, geralmente. Quando eles tentaram fazer um reconhecimento, foi muito difícil, porque a maioria das mulheres não estavam portando documento, e nas bolsas geralmente tinha mais de uma identidade. Isso gerou muito problema de identificação mesmo. Mais de 57 vítimas seriam aerotransportados. Então, as vítimas que faleceram foram colocadas no Centro Desportivo Municipal, e eram inicialmente 233 corpos que foram descarregados, puxados dos caminhões da brigada pelos pés, pelas mãos, e foram colocados no ginásio
para que fosse possível o reconhecimento por parte dos familiares. Então, eles foram enfileirados no centro desportivo, no ginásio esportivo Professora Gisele Borim, dentro do CDM, cujo o piso havia sido recoberto por lona preta. Então, os homens foram posicionados à direita da porta e de entrada, e as mulheres foram posicionadas do lado esquerdo. Então, o ginásio tinha 750 metros quadrados e foram tomados, por diversos corpos em 3 fileiras de cada lado. Então, nenhum dos voluntários parecia acreditar que aquilo estava acontecendo. Era uma cena muito triste, muito comovente, muito chocante ver aquela quantidade de jovens mortos ali. Então, algumas famílias tinham perdido 2 filhos, todos os filhos que tinham tido de uma vez só. E isso era muito chocante. Muitos jovens, como eu já expliquei no começo do vídeo, foram para comemorar aniversário. Então o plano era para ser uma noite feliz para todos, uma noite leve, uma noite de muita alegria. O odor do prédio era muito marcante também, porque fizeram coleta de material biológico dentro do ginásio e era muito cheiro de urina misturado com o suor dos profissionais, misturados com fezes, com objetos queimados em um dia muito quente. Não dá para imaginar. Num centro desportivo, aquela quantidade de corpos, coletas sendo feitas, então o cheiro não era nada agradável e com certeza deve ter ficado muito memorável para todos que participaram daquele momento. Em torno de 20 crianças ficaram órfãs de mães e filhos desses jovens pais que faleceram. Entre os corpos haviam santinhos, notas de 50 reais, enfim, tudo que eles estavam carregando ali na roupa, naquele momento. Então, as maquiagens das mulheres, também é descrita no livro, que dificultou um pouco a identificação, o reconhecimento, A maioria também não tinha lesões no corpo. E os homens que tinham mais lesões assim nas pernas, ocasionado pelos saltos das mulheres que, durante o desespero ali para tentar se salvar, muitos pisotearam, foram pisoteados e foi dessa forma. Homens tinham lesões mesmo na região da panturrilha por conta desse pisoteamento com salto alto. Falando um pouquinho sobre estatística, no livro ele faz uma comparação. Era como se um Boeing 787 tivesse caído sobre a cidade de Santa Maria naquela noite, ou como se quase 5 ônibus com 50 passageiros se acidentasse juntos e todos morressem. Então, para vocês terem uma noção da dimensão da tragédia, quantas pessoas morreram, foi assim um absurdo. Então, essa tragédia foi a segunda maior no Brasil, com alto número de mortos, ficando atrás somente do Gran Circo norte-americano de Niterói, que teve 500 vítimas em 1961. Mesmo assim, esse acidente na Boate Kiss foi uma das maiores tragédias do mundo mesmo, quando se fala de vítimas de incêndio em ambientes fechados. A análise dos cadáveres confirmou um alto grau de toxicidade da fumaça aspirada e confirmava os sinais de asfixia. Praticamente os sinais clássicos que todas aquelas vítimas estavam apresentando era protusão da língua, edemas, quer dizer, inchaços, fuligem nas vias aéreas superiores, no nariz principalmente, e o nível de queimaduras era baixíssimo até aquele momento. O livro fala, como eu já expliquei, a saga dos pais, dos familiares, para conseguir encontrar os corpos, para conseguir identificar seus familiares. As notícias estavam a todo tempo desencontradas, a imprensa tentava noticiar ao máximo as informações, mas no meio do desespero, muita gente se perdeu, muita gente procurou onde não estava lá os seus entes queridos, outras pessoas conseguiram identificar mais rápido, e assim foi toda a burocracia de quando ocorreu a tragédia para frente, quando os familiares começaram a perceber que tinha alguma coisa errada, que os seus familiares não estavam voltando da boate, ou ouviram falar por alguém que houve uma tragédia na boate. Houve todo um processo de grande angústia que os familiares precisaram passar para poder entender o que estava acontecendo, quem eram as vítimas, o que aconteceu. Além de tudo isso que eu mencionei, tiveram também uma burocracia muito grande com relação à falta de caixões, de velas, de flores, de covas. Então as famílias lutaram muito, lutaram bravamente para conseguir se despedir dignamente dos seus entes queridos. Isso foi uma coisa assim muito marcante no livro para mim.
Imagina a dor daquelas famílias passando por todo aquele sofrimento e ainda ter que lidar com essas questões burocráticas. Muita gente de uma vez, então começou a ter escassez mesmo dessas coisas necessárias, né? Começou também a faltar itens básicos na cidade, como água mineral, que as pessoas compravam na rua e tal, começaram a faltar. Como sempre, principalmente num país igual ao Brasil, a saída que todo mundo encontrou foi a solidariedade mesmo das pessoas, dos moradores que viviam na cidade. Então começou-se a haver, né, uma espécie de união entre as pessoas e começaram a distribuir comida e suco para as pessoas que estavam nessa busca, envolvida nessa tragédia de alguma forma. Então, no livro, eles falam em valores, mas é óbvio que em 2021 esses valores estão muito defasados. Eu vou falar os valores hoje em dia, para mim, parece muito. Então, eu imagino em 2013 o quanto isso era caro, o quanto isso significava, né? Então, vamos lá. As famílias encontraram apenas 3 tipos de caixões. Um no valor de R$6.000, o segundo no valor de 1.800 e um último no valor de 2.800. Houve muita confusão sobre os nomes dos sobreviventes também e dos que foram reconhecidos no ginásio. Então, os locais para funerais também estavam escassos. O valor de um túmulo saía em torno de R$6.000, R$6.000, R$6.500, que era isso na época, né, gente, em 2013. Então, dá para ter uma noção da dimensão de como foi uma situação que aconteceu triste e cara, né, ao mesmo tempo. Mesmo assim, a prefeitura disponibilizou o ginásio para ser usado em velórios coletivos, mas muitos familiares lutaram para velar os seus entes queridos em outros lugares, para encontrar um pouquinho de paz naquele momento. Então, a chegada dos novos caixões demorava em torno de 4 horas para chegar e muitos familiares passaram pelo constrangimento mesmo e falta de solidariedade das pessoas, falta de empatia, que muitas pessoas acreditavam e falavam, né? Que o que aconteceu com os jovens foi castigo divino, foi porque eles não estavam em casa, porque se estivessem em casa nada teria acontecido, que já era um absurdo, né? Como se o sofrimento daquelas pessoas já não bastasse. Após 235 enterros, a luta continuava para as vítimas que estavam hospitalizadas. Até aquele momento, eram 124 pessoas que estavam hospitalizadas. Uma das questões que mais intrigava, inclusive, as equipes de saúde era que os retornos aos hospitais estavam sendo muito comuns, com sintomas muito fortes. E pessoas que tinham ido para o hospital, já tinham sido liberadas, também estavam retornando com os mesmos sintomas. Basicamente, os efeitos tardios da fumaça tóxica eram sintomas muito graves, como perda da consciência, convulsões, e evidenciavam um comprometimento muito grande cardiorrespiratório. Outra questão também que era muito intrigante era como as mais de 80 vítimas que foram resgatadas daquela tragédia precisaram de ventilação mecânica. Normalmente, intoxicação por monóxido de carbono não precisa de ventilação mecânica e aquelas pessoas estavam precisando. E teoricamente elas teriam que se salvado de um incêndio, ou seja, teriam aspirado muito CO2, muito monóxido de carbono. Então, assim, eles viram uma necessidade enorme de entender o que estava acontecendo, porque perceberam que não era um incêndio normal, um evento de incêndio comum. Tinha ali um agente químico etiológico que estava sendo a causa, com certeza, do que estava acontecendo, daqueles retornos, daquelas internações. O resultado dos exames laboratoriais saíram e pegou muita gente de surpresa, com exceção dos profissionais da área da saúde que já estavam desconfiados do que poderia ser. Foi uma surpresa para todos. Eles encontraram cianeto no sangue das vítimas. O cianeto é um dos venenos mais letais e mais rápidos que existe. Ele impede o transporte de oxigênio para os órgãos vitais em segundos. Então, ele é muito, muito letal. E o livro faz uma comparação até interessante. Ele fala praticamente que o que aconteceu na Boate Kiss em 2013 foi muito semelhante ao que aconteceu nas câmeras de gás nazistas lá na Segunda Guerra Mundial. Praticamente foi a mesma forma que aconteceu. Eles foram envenenados pelo mesmo gás letal, todos presos dentro de um local
onde morreram ali. Ainda teve a associação do cianeto com o monóxido de carbono, que potencializou ainda mais o veneno. Então, os sintomas do envenenamento foram alteração do estado mental, perda da consciência, colapso cardiovascular, choque, edema pulmonar e morte. O cianeto fala no livro que ele leva uma pessoa a óbito mais de 1 minuto de exposição. As vítimas ficaram pelo menos de 3 a 5 minutos expostos ao cianeto. Então, o que aconteceu? Para aquele cianeto estar ali, presente, após o incêndio. Descobriram, né, que a boate foi isolada com espuma de poliuretano para evitar o escape de ruídos. Então, foi feito um isolamento acústico no teto e nas paredes da boate. As chamas se iniciaram por fagulhas. Aconteceu devido a um artefato pirotécnico que o vocalista da banda gurizada Fandangueira soltou durante a apresentação. Esse vocalista se chamava Marcelo de Jesus dos Santos e na época ele tinha 32 anos. Essa banda que se apresentou, que soltou o artefato, ela foi a segunda banda a se apresentar na noite. Então a combustão dos materiais, né, utilizados no revestimento acústico deu origem ao gás cianeto, que não possui cor nem cheiro, mas mata rapidamente. Esse material que foi utilizado na boate não era o adequado, era mais barato, muito mais barato do que o material correto de revestimento acústico de boa qualidade. Os materiais de boa qualidade de revestimento acústico geralmente são anti-chamas e não inflamáveis. A substância hidroxocolabamina é derivada da vitamina B12 e é utilizada como antídoto para bloquear a intoxicação aguda por cianeto. Naquele momento, não havia disponível no Brasil. Então, eles precisaram importar dos Estados Unidos 140 kits de ampolas, né, dessa substância. E durante anos posteriores, os pais das vítimas clamavam por justiça e achavam que não tinha tido uma punição adequada. Isso passou a ser considerado com o tempo uma afronta às instituições públicas, à polícia, ao sistema jurídico, e isso ocasionou uma série de processos dos dois lados. Então começou uma briga ali, um lado se sentia prejudicado. Começa também a questão da investigação sobre inspeções sanitárias. O que aconteceu para aquele material que estava ali, que virou o gás cianeto, não ser notificado, porque era um material altamente inflamável? Eles verificaram que os alvarás necessários para a abertura da boate, todos haviam sido tirados depois que a boate já estava funcionando, depois da inauguração da boate, o que é um absurdo, porque as pessoas estavam comparecendo, estavam frequentando e muitas vezes ali, em vários dias do ano ali, de quando estava funcionando, não tinha autorização e não houve fiscalização. Só em 2009, aquilo já havia sido multado 5 vezes pelo descumprimento das exigências legais, mas seguiu aberta todo o tempo, segundo o livro. Então, em 2010, para conseguirem o alvará de localização, eles apresentaram uma ficha de inscrição declarada, mas durante as vistorias, itens referentes aos alvarás sanitários ficaram em branco e eram quesitos obrigatórios para conceder o alvará de localização. E eles conseguiram o alvará de localização mesmo assim. Faltando um monte de coisa, foi renovado, mesmo não estando válido o alvará de prevenção e proteção contra incêndios, que era um pré-requisito legal para a concessão do documento. Em 2012, estava com a licença de operação ambiental vencida e sem registro de anotação de responsabilidade técnica para processos de renovação. E a última licença de operação ambiental da boate data de 27 de abril de 2012 e estava vigente à época da tragédia. Não cumpriram as exigências de inspeções, que era, dentre outras coisas, a necessidade de haver 2 saídas, e no entanto eles não cumpriram essa exigência. Então o alvará contra incêndio foi renovado em 11 de agosto de 2011, apesar das pendências, e no ano seguinte, em 11 de agosto de 2012, os proprietários pagaram uma taxa referente à renovação do alvará, mas a inspeção não ocorreu a tempo, o incêndio ocorreu antes. Essa sucessão de erros levou a um erro mortal, custou a vida de 242 pessoas, 242 vítimas que acreditaram que estava tudo certo, confiaram, né? Então é muito triste, gente. 3 funcionários da boate, sem nenhum conhecimento técnico, compraram as espumas de poliuretano numa loja de colchões para conter ali a poluição sonora. Então esse vazamento de som
estava previsto como objeto do termo de ajustamento de conduta assinado pelos representantes da Kiss junto ao Ministério Público, e compraram 12 mantas de espuma piramidal altamente inflamável e tóxica, que foram colocadas no teto e nas paredes laterais da boate e foram colocadas com cola de sapateiro. O uso desse material para finalidade de isolamento acústico era expressamente vedado pelas leis municipais, mas mesmo assim eles fizeram. E 2 dos 3 funcionários que colaram, né, essa espuma lá morreram também no incêndio. Então o único sobrevivente era um barman que contou à polícia que colocou o material lá a mando de Elisandro Calegaro Spor, que na época tinha 29 anos e era conhecido como Kiko, era um dos sócios da boate. Então o advogado dele disse que colocaram por orientação de um engenheiro contratado para resolver o problema de poluição sonora. Só que isso não consta no projeto assinado pelo profissional. A boate ficou aberta durante 41 meses e 27 dias e funcionou 31 meses sem alvará sanitário, incluindo o dia da tragédia, e 20 meses sem licença da operação ambiental e 17 meses sem alvará de prevenção e proteção contra incêndios e 7 meses sem alvará de localização, para vocês verem que todos esses alvarás foram tirados depois que a boate tinha sido inaugurada. Então as investigações tiveram também inúmeras contradições, conflitos provocados por condutas negligentes, omissas, criminosas. Dos 18 indiciados pela Polícia Civil, 8 foram indiciados pelos promotores, somente 8 dos 18. Além dos sócios Kiko, Mauro, Luciano e Marcelo de Jesus, que foram presos preventivamente, 2 bombeiros, por fraude processual, 2 pessoas ligadas a Kiss. 4 pais também foram indiciados por calúnia e difamação, que posteriormente foram absolvidos. Então, nos momentos finais do livro, traz relatos muito emocionantes do desfecho daquela noite da boate, pouco antes do incêndio começar. Estava absolutamente lotada. No livro conta que era difícil para as pessoas caminharem dentro da boate, de tão lotada que estava. Então tinha que andar se desviando das pessoas. Então acho importante mencionar também que o sinalizador e os fogos de artifício utilizados pelo show, né, da banda Gurizada Fandangueira não era adequado também para ambientes fechados. As adequadas eram bem mais caras e no livro não fala o preço da época. Então as adequadas eram os fogos indoor, que custava R$50 na época. O pessoal da banda comprou para o show e utilizou no show um fogo de artifício chamado Chuva de Prata, que custava na época R$2,50. Então, quando o Marcelo de Jesus, que era o vocalista da banda, parou que estava pegando fogo a boate, ele decidiu sair da boate sem explicar, sem anunciar um incêndio para o público que estava lá. E no seu depoimento para a polícia, ele disse que não avisou porque pensou que o som do microfone tinha sido afetado pelo incêndio que estava acontecendo. Então, o gaiteiro da banda, que também saiu junto, né, com eles lá, naquele corre-corre, empurra-empurra, também morreu lá na saída, porque ele caiu, ele estava com a sanfona na volta do corpo, e aí ele caiu e ficou para trás, e morreu. Então, quando o público percebeu, iniciou-se uma correria para fora da boate, e a fumaça preta rapidamente tomou conta do ambiente, as luzes se apagaram, e foi aí que começou o pânico das pessoas, né? Os seguranças que estavam na porta de entrada e de saída não entenderam o que estava acontecendo de início, e aí eles fecharam as portas de saída para impedir que os frequentadores saíssem sem pagar comando de consumação. Então demoraram uns segundos para eles perceberem que realmente estava pegando fogo, que estava um caos, e aí quando eles perceberam, eles abriram, e aí havia um calor insuportável, todos se empurrando para sair, e um caos. E houve pisoteamento, todos estavam em busca de ar. A fumaça ardia os olhos e a garganta queimava, segundo alguns sobreviventes. Gente, recomendo a todos essa leitura. Como vocês viram, é uma leitura pesada, é uma leitura detalhada, mas é uma leitura do que de fato aconteceu. Então o livro é muito completo, eu super recomendo. Para quem gosta desse tipo de gênero, é muito bom. Não trouxe somente os dados técnicos do que aconteceu, não contei vários detalhes muito emocionantes que tem no livro, que compensa muito ler. Assim, foi uma história real, principalmente por isso eu acho que a leitura é obrigatória mesmo. Foi uma tragédia que aconteceu no Brasil, nesse país tão grande, que tem tantas coisas para melhorar. É importante essa discussão sobre a importância da fiscalização mesmo dos lugares, sabe?
Às vezes a gente vê muita gente reclamando da burocracia, de como é difícil abrir uma empresa, de como é complicado, e realmente é complicado mesmo. É muitas exigências, muita burocracia, muito passo a passo, mas são coisas necessárias. E quando isso não é feito, isso tem consequências sérias, tem consequências graves, gravíssimas. No livro, praticamente, ele fala tudo. Fala a música que tocou, a última música que tocou na boate naquela noite, como estavam as pessoas no momento do início do incêndio, o que elas estavam fazendo, algumas, né, claro, e como foi o resgate das poucas pessoas que sobreviveram. Então é uma leitura que exige, como eu falei, reflexão, é uma leitura lenta, é uma leitura que nos coloca para refletir sobre muitas coisas. Foi uma sucessão de erros que desencadeou um erro maior ainda, uma tragédia que levou a vida de muitas pessoas, e os sobreviventes fazem tratamento até hoje e certamente vão fazer pro resto da vida, porque foram cicatrizes que ficaram, muita gente física e outras pessoas, muitas cicatrizes psicológicas mesmo, muita gente que perdeu familiares, muita gente que se machucou, muita gente que ficou com problemas crônicos por conta disso. Então, é isso, gente. Foi essa a minha dica de livro hoje. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, de curtir, comentar, de compartilhar, principalmente para não perder nenhum vídeo também. Então, me segue no Instagram, vou deixar aqui na tela. E é isso. A gente tem um vídeo novo toda semana no canal e até o próximo vídeo.